Olá, meus amigos e amigas do Jade Estudos Interdisciplinares. Eu, João Júnior, aqui com vocês para mais uma apresentação do quadro Minha Partida no canal do Jade. E hoje nós iremos mostrar a partida do nosso parceiro, nosso amigo, nosso inscrito, colega aí da cidade de Aracruz, no Espírito Santo, o Pedro Henrique Barbosa da Silva, que jogou um torneio rápido no Lichess 10+5, e enfrentou um jogador de rating alto, enfrentou o Isaac RM de 292 de rating e ganhou a partida aí, numa partida bem interessante aí nesse torneio, e aí pediu pra gente mostrar no canal. Lembrando que o Isaac RM está de brancas e o nosso amigo, o Pedro Henrique Barbosa da Silva, da cidade de Aracruz, no Espírito Santo, está de negras. Seguiu então o lance E4, C5 da definição da siciliana, e aí cavalo F3, D6 foi jogado, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo C6, cavalo C3, cavalo F6 em jogo e bicho G5. Nós temos a definição aí da Rittenhausen, né, a variante da Rittenhausen aí na siciliana, e aí depois de E6 das negras vem o lance dama D2, bispo E7, roque grande das brancas e H6. Olha que interessante aqui. Vou parar aqui esse momento aqui para mostrar a vocês. As negras jogam H6, só que aqui nessa posição, não é que H6 seja ruim ou seja errado. Que o melhor lance aqui da posição seria no lugar de A6, de H6, jogar A6, para evitar alguns probleminhas, né? Alguns probleminhas aqui na casinha B5, que aqui tem dois cavalos e um bispo mirando a casinha B5. Não é que a H6 seja errado, mas o melhor lance aqui seria A6 da posição. E agora as negras jogam o peão H6 atacando o bispo. Entendam agora que aqui nós temos uma pressão com a dama e a torre aqui na coluna D. E se esse cavalo das brancas ele sai aqui de D4, por exemplo, cavalo de D4 por cavalo C6, peão toma cavalo C6. Se esse bispo ele não estiver na casinha E7, as negras vão perder o peão de D6. Então agora, depois de peão H6, as brancas então tomam o cavalo de F6, bispo por F6, e as negras agora não tomam com o peão de G7, tomou então com o bispo de E7, bispo por F6, e agora, saído como eu falei a vocês, o cavalo de D4 tem um ataque de duas peças contra uma peça aqui, que é torre e dama aqui, contra o peão da casinha D6. O que é que acontece aqui no andamento do jogo? O jogador de brancas então jogou o cavalo por C6 e agora depois de B por C6 veio o lance aqui da dama por D6, e agora pessoal, nessa posição aqui, um lance bem interessante para o andar do jogo, para o andar da situação, seria dama por dama, torre por dama, bispo B7, e teria ainda muito jogo pela frente. Não foi o que aconteceu, e agora depois de dama por D6, o jogador das negras jogou então dama B6, seguiu agora o lance das brancas, preste atenção agora, o lance das brancas, cavalo A4 aqui atacando a dama negra, e aí o jogador de negras jogou então dama B7, seguiu então agora o lance das brancas agora, que foi jogar B3, olha só o B3, o que é que tem B3? B3 é ruim, B3 é errado? Não, não é que B3 é ruim, não é que B3 é errado, mas é um lance muito passivo. Se tiver um ataque, por exemplo, o bispo E7 atacando dama e a dama sair daqui, continuar na coluna D após o roque das negras, essa torre, ela pode vir para a coluna, D8 e colocar um ataque aqui na torre e na dama que vai ficar na coluna D. Mas agora, depois do lance peão B3, as negras jogam então o Pedro Henrique, né, jogou então bispo E7, o Isaac então jogou dama D4, aqui já entra naqueles problemas que eu falei, agora vai ter roque e vai ter ataque a dama na coluna D8, caso as brancas permitam. Então, as negras agora, o Pedro Henrique fez o roque, e aí o Isaac continuou com a dama em D e jogou cavalo C5 atacando a dama em B7. Mas essa dama tem para onde fugir, e agora, depois do lance das negras, essa torre ela tá vindo na coluna aí D8, a torre tá vindo aí para a coluna D8 e tá colocando um ataque aí na dama e na torre. O que é que acontece então no andamento da partida nesta posição? Agora, depois de cavalo C5 atacando a dama negra, então C7, dama C7, foi jogada pelo Pedro Henrique, e aí o Isaac então jogou o lance peão F3. Peão F3 agora cria sérios problemas
para as brancas, porque agora não impede a torre em D8, colocando ataque na dama, indiretamente na torre de D1, e também o lance do bispo G5 cheque. Isso aqui não mais impede esses lances e vão acontecer mesmo se as negras não quisessem, né? Então agora o Pedro então jogou torre D8 e aí atacou a dama branca. O Isaac então levou dama C3 e esse dama C3 já não ajuda mais, já é uma situação muito ruim, porque agora vem um lance aí, bispo G5 cheque do Pedro, e após o cheque o Isaac abandona. Mas por que ele abandonou? É porque não tem mais nenhuma situação de ajuda às brancas aqui. Por exemplo, se rei B2 cai a torre, vai jogar com a peça a menos em uma situação bem ruim aí, até porque o bispo em algum momento está conseguindo alguma compensação de cravada aqui, e tem outros problemas que possam acontecer durante o jogo. E depois de bispo G5 cheque, se defende de torre D2, tem torre por D2, sim, torre D2, por que não com o bispo? Porque a torre aqui ameaça um descoberto, e por ameaçar um descoberto, vai ter que ter dama por torre, bispo por dama, rei por dama, e as negras ficam infinitamente melhores, né? Está muito bem a posição das negras. Então, uma partida interessantíssima contra um jogador de rate alto. O Pedro Henrique Barbosa, da cidade de Aracruz, Espírito Santo, venceu essa partida bem legal. Mandou para a gente colocar aqui no canal. Um forte abraço aí para o Pedro Henrique e para toda a galera da cidade de Aracruz, no Espírito Santo.